porque eu já nasci praticamente desde avião. Meu pai era piloto também, né, o comandante Francisco Celso Tinoco, e eu sou oriundo de aviação. Eu nasci já com um apelido de piloto. O apelido, piloto, meu apelido é piloto, porque meu pai, como pertenceu à primeira turma de instrutores do Brasil, ele foi buscar um avião no Rio de Janeiro, e nessa época minha mãe estava grávida, e ele, numa carta que fez no período que esteve lá, ele mandou uma carta perguntando se o piloto já tinha nascido. E ficou piloto, e a grande maioria das pessoas aqui me conhecem por piloto. A gente começa com a criação do Aeroclube, que foi em 1929, como um clube. Algumas pessoas da sociedade local tiveram a ideia, nessa época a aviação estava aflorando em todos os lugares do mundo, e o pessoal criou um clube. Mas o Aeroclube só começou a funcionar mesmo a partir de 1933, foi quando a sociedade adquiriu seu primeiro avião e tudo mais. Para você ter uma ideia, o campo do Alto da Balança, que é onde está instalado ainda a base aérea de Fortaleza, naquela época só tinha uma unidade do Exército, da aviação do Exército. Não tinha, porque não existia nem Ministério da Aeronáutica. O Aeroclube precedeu a instalação da aviação militar. A aviação militar veio praticamente em conjunto. Mas o Aeroclube começou as suas atividades realmente nessa época, e as primeiras turmas a se formarem no Aeroclube foram da década de 40. Logicamente que os primeiros pilotos adquiriram experiência com outros pilotos que vieram de fora para ministrar a instrução aqui. Mas em 1942, para você ter uma ideia, nós já tivemos a nossa primeira turma de instrutores do Brasil, porque naquela época se ministrava meio a coisa meio... Era um piloto que já sabia voar, que tinha mais experiência, que ia... Aí criaram, o DAC criou, naquela época era DAC, não era ANAC, o DAC criou, o Departamento de Aviação Civil criou o setor aerodesportivo, que começou a se fazer no Aeroclube do Brasil as primeiras turmas de instrutores. Então, a primeira turma de instrutores daqui de Fortaleza é de 1942. A aviação começou a se desenvolver a partir da guerra. Quando terminou a Segunda Guerra Mundial, que foi... O Brasil entrou na guerra em 1944, se eu não me engano, 44. Mas antes já vinham os preparativos todinho, que a coisa começou a desenvolver-se por conta da proximidade do Nordeste com a Europa e com a África principalmente. A base aérea foi constituída não como base aérea da Força Aérea, porque na realidade ela começou como uma Força Aérea do Exército, porque não existia Ministério da Aeronáutica. O Ministério da Aeronáutica foi criado em fevereiro de 1941. É a data em que foi constituído o Ministério da Aeronáutica, porque antes você só tinha a aviação do Exército e principalmente a aviação da Marinha. A origem da aviação aqui no Brasil, ela vem do Exército e da Marinha. Na época nós tínhamos 4 empresas grandes: Pané, Cruzeiro, Varig e VASP. Eu vivi a época áurea de aviação. Isso aí, nós vamos falar agora da década de 70. Vamos esquecer tudo isso que eu falei para trás, que isso era uma aviação que era aquela aviação que você, na época, voava-se DC-3. O que é que você ganhava? Você recebia na entrada do avião uma caixinha de papelão que tinha um sanduíche, papapá, refrigerante, e era isso mesmo, porque os voos eram curtos. O serviço da Varig era um serviço exemplar. O serviço da Cruzeiro do Sul, na época do Caravelle, isso na década de 70 até 80, era um serviço excelente. A Transbrasil chegou a fazer churrasco a bordo. Então você tem uma ideia do que é a aviação hoje em dia. Para você comer um sanduíche é uma porcaria. O serviço de bordo hoje em dia não tem nada a ver com o que nós tivemos dentro da Varig. A Varig dominou o mercado durante muitos anos exatamente por causa do serviço de bordo.
O serviço de bordo da primeira classe da Varig era um negócio assim impressionante. Você tinha caviar, bicho, você servia caviar. A vodka era Viborova. Realmente houve uma época de glamour na aviação. Isso aí vai de final de 65, 66 até, digamos, 10 anos atrás. Até a quebra das empresas de luxo, que eu posso dizer empresas de luxo, como uma Varig, uma Cruzeiro do Sul, uma Transbrasil, uma VASP. Essas empresas, todas elas, a conquista do passageiro era através da boca. A aviação é um mercado muito interessante porque todas as pessoas que estão envolvidas com ele só têm uma visão: segurança. Porque quando você sofre um acidente que morrem pessoas, é um baque sem tamanho. Então toda a indústria aeronáutica está voltada para a segurança, todo ele. Eu comecei como instrutor do Aeroclube, nos idos de 64, já eu me tornei instrutor e ministrava a instrução do Aeroclube. Nesse mesmo período, logo em seguida, eu consegui um emprego numa empresa, uma das maiores indústrias que tinha aqui na época, de beneficiamento de algodão e óleos, que era a Cidal, da família Boreira. Então eu fui piloto deles durante um período muito grande. Depois que saí da Cidal, eu fui pilotar para o Estado. Eu fui piloto do Estado do Ceará também. E depois disso apresentei propostas para a VASP e para a Cruzeiro do Sul. Nessa época fui chamado primeiramente pela Cruzeiro do Sul. Como eu já tinha alguns amigos lá dentro, fui para a Cruzeiro do Sul, começando o meu curso em abril de 1968, concluindo no dia do meu aniversário o meu curso de piloto dentro da Cruzeiro do Sul. E aí fui para a Amazônia voar DC-3 e Catalina na Amazônia. Fiquei um ano voando na Amazônia. Depois desse ano eu voltei para cá, voltei para o Rio de Janeiro e aí desenvolvi a minha vida todinha no Rio de Janeiro, tendo voltado ainda uma vez para Manaus. No Rio de Janeiro, já voando na Cruzeiro do Sul, eu voei todos os equipamentos que você pode imaginar, saí comandante turbo-hélice final de 72, começo de 73. Em 74, com menos de um ano que eu estava voando, fui selecionado para voar jato, como primeiro oficial. Aí fui voar jato, comecei a voar jato de 74 até o final da minha vida, tendo voado toda a linha Boeing 737, 727, 747, 767 e da Douglas voei o DC-10. Na América do Sul, praticamente todos os países, com exceção do Equador. Todos os outros eu operei neles. Para os Estados Unidos eu operei para Miami, para Atlanta, para Chicago, para Nova York e para o Canadá, Toronto. Na Europa eu operei praticamente tudo. Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, Alemanha, Dinamarca. Pela África, voei para a África, para Nigéria e para Angola. Só não fui para a Rússia. Com certeza nós vamos ter uma nova dinâmica. E o que é que vai fazer crescer esse tráfego aqui, com esse hub aqui dentro de Fortaleza? É que você, imagina você ir para a Europa e você ter que sair daqui de Fortaleza e ir para Rio de Janeiro ou São Paulo, levando 3 horas de voo para lá, para depois sair de lá para ir para a Europa, quando você volta fazendo essas 3 horas de voo e mais 6, 7 horas de voo para a Europa. Você saindo daqui, você só tem 7 horas. Em vez de você voar 13 horas, você vai voar metade. Vai voar 7 horas. Então, isso dá a possibilidade e a chance de um incremento muito grande, principalmente no turismo.